Então pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, eu estou maravilhosamente bem. No vídeo de hoje venho aqui trazer uma coisa que muitas pessoas pedem, muitas pessoas querem, muitas pessoas se maravilham com isso. Que é o quê? Uma parte da minha estratégia, exatamente. O que é que vocês veem quando o mercado vai começar? Existem alguns movimentos que o mercado faz e esses movimentos são únicos. 4 únicos movimentos que o mercado faz após a abertura do pregão. Que movimentos são esses? Teoria das hipóteses. Hipótese 1, 2, 3 e 4. Vamos estudar um pouquinho sobre elas e como é que elas podem ajudar e influenciar muito a tua forma de operar. Vamos juntos. Bem, pessoal, primeiramente, o mercado quando abre, ele faz 4 tipos de coisas. Eu vou começar uma por uma, não vou dar agora já todas. Vou falar uma por uma e depois, quando vocês estiverem já bem preparados, vocês vão entender. Ah, afinal é isso? Sim, é isso. Não é fácil, mas é simples porque se entende. E é fácil com o tempo também, mas pronto, no fundo é trabalho, trabalho. Vamos lá. Primeiramente, assim que o mercado abre, eu tenho que pensar em hipóteses. Qual é a primeira hipótese? Primeira hipótese é, o mercado abre, atenção, normalmente o mercado abre com um gap. Um gap é uma diferença, é um espaço, é uma ineficiência no mercado. O mercado quando fecha na sexta-feira, às 22 ou 23 horas, depende muito do tipo de horário, se nós estamos no verão ou não, o mercado normalmente volta a abrir no domingo às 23, ou seja, de domingo para segunda. E quando ele faz a sua abertura, existe um espaço entre o preço de fechamento de uma semana e o preço de abertura de outra. E esse espaço é o tal gap. Normalmente o mercado vai preencher este gap para cobrir essa ineficiência. Mas na primeira hipótese, ou seja, na hipótese 1, nem sempre isso acontece. Nem sempre, atenção, depende muito. Vou-vos explicar aqui. Imaginem o seguinte, eu vou estar aqui, vamos supor, né? Eu vou desenhar aqui, o mercado estava em tendência de queda, começou a descer e desceu e blá blá blá, pontos. E depois aqui vem, pá, e fecha aqui. Vamos supor que aqui é o fechamento da semana. Na próxima semana, o mercado ele vai abrir com um gap, ou seja, vai abrir com um espaço, com uma diferença. E esse gap vai ser ou aqui, por exemplo aqui, ou aqui. Ou seja, o gap tanto será em cima como em baixo. Então, vamos supor agora que ele abra em cima, né? Por exemplo, vai abrir em cima. Se ele abrir em cima, quer dizer que o gap vai estar exatamente aqui. Ou seja, aqui é o ponto de abertura, nesse exato ponto. Então, sendo aqui o ponto de abertura, este espaço todo que ficou aqui, este espaço todo, é o famoso gap. Portanto, a hipótese 1, o que é que nos diz? A hipótese 1 nos diz que o mercado vai abrir e vai continuar a sua tendência. Não vai fazer nenhum reteste. Ou seja, vamos supor que ele abre aqui em cima. Qual é a tendência que ele vai fazer? Não sabemos. Ele pode fazer tanto para baixo ou como para cima. Ou seja, a hipótese 1, estamos a falar primeiramente de compra. Portanto, estamos a falar de uma compra, ele vai abrir e simplesmente vai continuar para cima. Hipótese 1. Portanto, a hipótese 1 o que é? É o mercado fazer a sua abertura, a vela da abertura e simplesmente começar a subir. Hipótese 1. E atenção, nem sempre o mercado vai abrir com um gap. Vamos supor que ele abra exatamente aqui. Se ele abrir aqui, a hipótese 1 também é válida. Peço perdão nessa ferramenta. Se ele abrir aqui, a hipótese 1 também é válida. Simplesmente vai abrir aqui e vai continuar a fazer a sua tendência. Ou seja, o mercado aqui abriu e não desceu, não vai fazer nenhum reteste, não retestou em nenhuma zona abaixo do ponto de entrada. Aqui não é abaixo do ponto de entrada, aqui é no ponto de entrada. Aqui é no ponto de entrada. Então, ele não retestou abaixo do ponto de entrada, ele simplesmente abriu e foi. Normalmente, essas velas são velas que no gráfico semanal não deixam pavio embaixo. Na hipótese 1, são velas que não deixam nenhum pavio embaixo, ou seja, a mínima da semana está no corpo da vela. Ok, agora vamos para a hipótese número 2. Hipótese número 2 é o quê? É o mercado abrir e fazer um reteste, ou seja, o mercado abre, faz um reteste e depois sobe. Acontece bastante, assim, todas acontecem muito, portanto temos que estar atento a todas elas. O mercado abriu aqui, opa, a ferramenta errada outra vez. O mercado abriu aqui com um gap, por exemplo, podia não ter sido, abriu aqui, faz o seu reteste até aqui, ou até aqui, não importa. Tu depois vais ter que analisar qual é a zona que ele pode ir retestar.
claramente para saber até que limite é um reteste ou é uma inversão da tendência em causa. Né? Ou uma reversão, é isso que eu quis dizer, uma reversão da tendência em causa. Portanto, ele fez o seu reteste e depois começa a ir. E eu aqui faço uma compra bem mais saudável, porque eu já sei que ele já fez o seu reteste, fez a abertura da semana, retestou. Normalmente, quando tem um gap, essa diferença aqui, né? Gap é essa diferença aqui. Quando tem um gap, isso aqui, este espaço, ele vai preencher o gap com o reteste que ele vai fazer. Pronto, vou tirar isso daqui. E isso aqui é a hipótese 2, ou seja, o mercado abre, faz um reteste. Em que zona? Já vamos ver um pouquinho mais lá para frente, mas não vamos aprofundar tanto assim, porque isso fica para um outro vídeo, para esse vídeo não fica muito grande, porque esse vídeo estamos a falar especificamente das hipóteses, é a teoria das hipóteses, que ele vai descer e depois sobe. É uma teoria, eu vi, fui fazendo, validei, vi que isso vai acontecendo quase sempre, melhor, sempre acontece uma das hipóteses, então é uma teoria, está validada, acreditada por mim, e vocês claramente confirmam, né? Sim, vocês confirmam. Bora lá. Hipótese 2, ou seja, vamos falar agora da hipótese 3. Isso é uma nuance, atenção, a hipótese 2 pode ser com gap ou pode ser sem gap. Ele pode abrir aqui, vem para aqui e depois continua a fazer o seu movimento normal. É só para vos dizer isso. Ok. Hipótese 3. Qual é a hipótese 3? Pessoal, a hipótese 3 basicamente é o contrário da hipótese 1, só que para venda, exatamente. Vamos outra vez supor que ela agora abriu com um gap. Já colocamos tantos gaps para cima, vamos agora colocar um gap para baixo. Sem contar que o mercado, vamos falar um pouquinho da hipótese 1. O mercado na hipótese 1 também podia ter feito um gap para baixo. Podia ter feito isso aqui, a hipótese 1, lembra-se que é abrir e continuar? Ele podia ter feito a abertura aqui e simplesmente continuar. Também a hipótese 1, tanto o gap para cima como para baixo, o que importa é a tendência, é o movimento que o mercado vai seguir após a abertura. Isso é que determina se a hipótese é 1, 2, 3 ou 4. E também claramente a forma, né, dele continuar. Prontos. Vamos lá falar agora um pouquinho da hipótese 3. A hipótese 3 é o quê? É o mercado abrir e simplesmente descer, sem fazer nenhum reteste acima do ponto de entrada. Ou melhor, da abertura, peço perdão. Claramente que este aqui é o ponto de abertura e vocês estão a ver que ele desceu, veio retestar e não passou o ponto de abertura da vela da semana ou da vela de 15 minutos, né? Pronto, que é a mesma coisa, conhecido. E ele foi, desceu e está a tomar a sua ordem. Agora, vamos falar um pouquinho da hipótese 4. A hipótese 4 basicamente é o contrário da hipótese número 2. A hipótese 4 o que é que nos diz? A hipótese 4 nos diz que o mercado vai fazer a sua abertura, vai fazer um reteste, normalmente vai retestar um pouquinho para cima, que a hipótese 4, né, é para venda, ou seja, ele retesta em cima antes de descer, e depois começa a fazer a sua queda. Exatamente, ou seja, vocês podem ver que o preço da abertura está aqui, ele subiu, retestou aqui, desceu e foi fazendo os seus movimentos. E claramente nós temos aqui a hipótese 4. Agora, como é que nós trabalhamos com isso? Pessoal, o mais importante para nós sabermos trabalhar com isso é, primeiramente, nós temos uma técnica, né, que nos dê o ponto de entrada de qualquer que sejam as hipóteses. Ou seja, como é que vocês analisam as vossas entradas? Após isso, nós temos que ter outros filtros que nos dizem que até esse ponto o mercado vai retestar. Ou se, por exemplo, o mercado estiver num ponto onde não existe um ponto mais próximo de fazer um retest. Eu vou tentar explicar isso agora com gráfico, mas tente entender o seguinte. Imagina que vocês estão numa frequência. Frequências são canais, linhas de resistência e linhas de suporte, em que o mercado lá dentro segue um movimento frequente. É frequente ele bater num topo e descer, é frequente ele bater num suporte e subir, ou seja, estão dentro de uma frequência. E frequências são formadas por ondas. Ondas, claramente, movimentos de ascensão e de expansão e de retração. Então está tudo ligado, não existe uma coisa que é que vou trabalhar com frequências ou vou trabalhar com canais, não, está tudo ligado, é tudo a mesma coisa. Temos que entender o que é cada uma coisa. Por isso que aqui eu estou a explicar um pouquinho da teoria das hipóteses, no outro vídeo eu vou falar um pouquinho de frequências, depois vou falar um pouquinho de resistências e suportes. Não, já falamos aqui, pessoal, já falamos sobre resistências e suportes, então não me baralhem, não me confundam. Mas pronto, é isso.
Agora vou aqui um pouquinho para o gráfico para vos mostrar como é que nós podemos nos prevenir e nos antecipar de alguns movimentos falsos, algumas linhas de suporte e de resistência que podem estar ali, nós não estamos a ver porque nós não fizemos um estudo semanal, muitas das vezes, para podermos prevenir isso tudo de acontecer, tá? Bora lá para outro ponto. E vou mudar agora, estou aqui no TradingView para ser mais fácil de desenhar, né? Os desenhos todos, mas agora vou para o MetaTrader, porque lá é bem mais fácil eu vos explicar, porque é o sítio onde eu faço as minhas operações e também faço as minhas análises. Isso aqui é só bem para desenho, bora lá. Ok pessoal, nós viemos aqui agora para o gráfico semanal, gráfico do ouro. E nesse momento nós podemos ver que esta aqui é a vela da semana, é sexta-feira, então a semana já está na sua mínima, ou seja, a semana vai fechar agora com essa vela de queda. Mas a semana abriu aqui nesse ponto. Mas antes da semana abrir, o que é que nós tínhamos? Simplesmente tínhamos esta vela aqui. Nós não tínhamos isso. Tínhamos desta vela aqui para trás. Temos todo este movimento. Então, vamos considerar agora que esta vela aqui não existiu. Ou seja, esta vela aqui não existe, né? Vamos supor isso. Nem sei se consigo colocar aqui um retângulo, alguma coisa para ofuscar essa vela. Poxa, não tem como. Incrível! Não, fica assim. Não vou inventar, por isso é que eu fui desenhar para o TradingView, porque é muito mais fácil colocar desenho, mas pronto. Mas vamos imaginar que esta vela aqui não existe, tá bem pessoal? Não tenho aqui como apagar a vela, mas vamos supor isso. Claramente tinha como ir para outras plataformas de análise e tudo mais, só que eu já tenho as minhas linhas traçadas aqui, os preços são relativamente diferentes, por isso é que eu prefiro sempre fazer as minhas análises e as minhas leituras no sítio onde eu faço as minhas operações. É pura coerência, né, que eu procuro ter. Prontos. Vamos para aqui. Então, se eu não tenho esta vela aqui, o que é que eu tenho? Tenho esta vela aqui, ou seja, essa vela fechou aqui. Como, por exemplo, hoje, sexta-feira, a vela vai fechar, não sei aonde, né? Ainda está aberto, mas vamos supor que fecha aqui. Ou seja, eu só vou ter isso aqui para frente. Pronto. É o que nós temos aqui. Temos aqui essa vela. Então, o que é que eu vou pensar? Ou seja, qual é a hipótese que eu vou levar em conta? 1. Abrir, subir. 2. Abrir, retestar, subir. 3. Abrir, descer. E 4. Abrir, retestar e descer. Ok, pronto. Então, o mercado abrindo aqui, vamos supor que ele tivesse aberto aqui, pronto, nesse mesmo ponto, nesta mesma linha. Então, até posso aqui puxar um zoom nesta mesma linha aqui. Então, se ele abriu aqui nesta mesma linha, o que é que nos diz? Nos diz que eu vou pensar na hipótese 1. Ok, hipótese 1 é o quê? Ele abrir e subir. Ou seja, eu aqui tenho alguma linha próxima à subida desta vela aqui? Não, não tenho. Então o que é que eu vou pensar? Ou seja, vou pensar que neste momento o mercado está numa linha propícia para qualquer tipo de venda, ou desculpa, qualquer tipo de compra, eu não ter preocupações em fazer. Ou seja, se o mercado abrir aqui e começar a retestar e começar a mandar uma indicação de que está a subir muito, porque não tem nenhuma linha próxima ao ponto de entrada, então para mim está válido. Por quê? Porque aonde é que faz o retest? Ele faz o retest em suportes ou resistências muito fortes. E essas minhas linhas do semanal é exatamente isso, são suportes e resistências muito fortes. Sítios onde o mercado bate, volta, ou bate e volta. Se eu não tiver nenhum sítio próximo do género para uma compra, ou seja, se o mercado estiver a subir aqui e não tenho nenhum sítio próximo onde ele possa sofrer uma resistência, então para mim claramente é mar aberto. Claramente que existem outras resistências, né? Tanto é que nessa específica semana o mercado vinha de uma queda, então o reteste em si não foi feito com base, né? Ou melhor, a zona de reteste não foi feita com base nessas linhas que eu tenho aqui no semanal, foram feitas com base em linhas que eu tenho em 15 minutos, ou seja, eu também faço um outro filtro em 15 minutos para eu ter mais certeza e mais segurança das operações que eu tiver a fazer, porque no próprio 15 minutos, numa vela de uma semana tem várias velas de 15 minutos e dentro dessas velas de 15 minutos também existe a sua tendência, ou seja, eu vou procurar ver qual é a tendência que existe em 15 minutos e a partir do momento que ele tiver que entrar para uma tendência de compra, eu já sei que no ponto onde ele vai começar a entrar em compra é uma resistência muito forte, ou seja, se ele pode bater aí e voltar. Por quê? Porque a partir daquele ponto para cima ele já está em compra, então aí sim eu sinto que ele pode fazer um reteste. Simplesmente é isso, eu encontrar sítios que o preço vai querer resistir muito e descer, ou sítios que o preço vai querer suportar muito e subir. Dito certo, aqui não tinha nenhuma resistência próxima ao preço da abertura, não tinha aqui nenhuma resistência próxima, mas em 15 minutos existia.
Ok, já filtrei isso, ou seja, vou me preocupar em quê? Vou me preocupar nas resistências que vão acontecer em 15 minutos. Hipótese 1 está validada, ou seja, qualquer tipo de buy que me der no semanal está válido. Quer dizer o quê? Que eu só preciso de me preocupar simplesmente com a resistência que eu tenho em 15 minutos. Vamos passar para a hipótese número 2. Estou a fazer muita confusão com os dedos. Vamos passar para a hipótese número 2. Hipótese número 2 é o quê? É o mercado abrir, retestar e depois subir. Agora, a situação muda. Ou seja, eu próximo do meu ponto de abertura tenho algum suporte. Porque se o mercado vai abrir, descer, ele vai descer, vai se encontrar com o quê? Com um suporte para depois subir. Claramente que eu tenho que me preocupar com linhas que estão abaixo do meu ponto de abertura. Ou seja, se o mercado vai me abrir próximo aqui, se não me abrir, por exemplo, num gap aqui para baixo, né? Se abrir um gap para cima ou abrir exatamente no ponto de fechamento da vela passada, se ele abrir aqui, eu vou me preocupar com linhas que estão logo abaixo do ponto de abertura de fechamento da semana passada. Dito e certo, mas sem muita confusão, vamos aqui para o gráfico, que é o quê? O mercado abrindo aqui próximo, o meu próximo ponto de suporte qual é? É esta linha preta e esta linha vermelha, ou seja, se eu tiver a ver muitas linhas juntas, várias linhas de suporte juntas, aí é uma zona que tem muita liquidez. Que é liquidez? Normalmente os bancos procuram liquidez para poderem fazer as suas operações. É aí onde muitos traders de retalho perdem. Os traders de retalho perdem aí por quê? Porque é aí onde eles colocam os seus stop losses. E os bancos já sabem. Os bancos e grandes organizações já sabem. Então vão para lá simplesmente para caçar essa liquidez e poderem ter... não é força, porque eles no fundo têm força com o dinheiro deles, né? mas para poderem forjar as operações deles, né? Porque eles não podem só investir e o mercado, pronto, não, porque a informação tem que ser completa. Daí as pessoas têm que ter muitas ferramentas para conseguirem escapar dessas todas artimanhas que existem no mercado. Não são ilegalidades, é um jogo, é o game. Nós temos que jogar o game com as ferramentas que nós temos. Por isso é que eu coloco muitas linhas para eu me prevenir de cair em certas armadilhas do género. Portanto, eu tenho aqui essa linha de suporte, essa linha preta, essa linha vermelha, que já me dá uma indicação, ok, o mercado até essas duas linhas, até aqui essa linha vermelha, essa linha preta, pode estar simplesmente a fazer um reteste. Então, quer dizer que é o quê? Quer dizer que se o mercado abrir, descer, bater nessas linhas e começar a subir, ok, é uma indicação que ele já fez o seu retest e está a subir. E posso fazer uma compra. Aonde é que eu faço essa compra? Lembrem-se, aquela tendência em 15 minutos. Em 15 minutos que eu vou para lá, vou ver que o mercado já estou naquelas linhas, está a subir. E assim que ele passar aquela linha de resistência de 15 minutos que eu utilizo para analisar a tendência, eu vou sim poder fazer uma operação com muita mais calma, com muita mais paciência e com muita mais liberdade. Com segurança, aí arrisco mais, aí opero, ou seja, é diferente. Prontos. A hipótese 2 validada. Agora vamos para a hipótese número 3, que é o quê? Que é o mercado abrir, descer e simplesmente continuar. Pessoal, lembrem-se daquilo que eu vos disse, que em 15 minutos, né, também faço uma análise da tendência e tudo mais. Se o mercado tiver a abrir e tiver essas linhas de suporte aqui muito próximas, eu tiver a considerar a hipótese 3, que é ela abrir e simplesmente descer, eu também tenho que considerar essas linhas aqui de suporte, mesmo que não pense em reteste, mesmo que pense só no mercado descer. Porque claramente pode haver um reteste aí. Ou seja, eu vou ter que esperar, mesmo na hipótese 1, que é só abrir e descer, vou ter que esperar que o mercado abra, desça e rompa essas linhas. Ou seja, não é simplesmente o mercado abriu, eu faço logo uma venda, não. Essas linhas, essas hipóteses todas que eu estou-vos a dar, é para vos indicar que movimentos o mercado pode fazer. Agora, que filtros aplicar dentro desses movimentos, a conversa é outra. Claramente aqui também estou a falar das linhas e tudo mais, e também estou a vos dar algumas ferramentas para tal, mas não é só isso, atenção. E uma coisa que eu nunca disse aqui, pessoal, mas é muito importante. Isso não é nenhuma recomendação financeira. Eu nunca disse isso no canal, mas achava que não era necessário, simplesmente não vos digo para comprar e para venderem, mas há muita gente que pode começar a levar isso e acreditar isso como a sua verdade. Essa é a minha verdade, é o que funciona para mim. Isso é tudo educacional, porque eu estou a fazer o rumo ao 4 milhão, vocês estão a ver, esse é mesmo o objetivo do rumo ao 4 milhão, vocês verem a jornada e têm que entender que não é para tomar isso como verdade. Mesmo que eu digo, não tomem como total, assim, claramente tem que tomar como verdade, né? Porque é a minha verdade. Mas não tomem como a vossa verdade só porque eu disse. Analisem.
analisem, façam um backtest. É importante fazer um backtest. Recuem e façam um backtest, porque isso é muito importante para vocês. Porque assim vocês vão ter certeza daquilo que estão a fazer. Não é só, ele falou, vou fazer. Não, não confiem cegamente nas pessoas. Dói-me dizer isso, mas infelizmente o nosso mundo é assim, não confiem. Façam aquilo que a pessoa disse que é suposto fazer através de um backtest, ou seja, averiguem se é verdade ou não. Se vocês tiverem a ver que é verdade, ok, aí podem pensar em tomar como vosso. Mas levem sempre isso em conta, não é nenhuma recomendação financeira. Pronto, continuando. Então, para a hipótese número 3, aquilo é abriu e desceu. Portanto, ele para descer vai ter que romper alguns suportes ainda. Suportes esses aqui. Prontos. Então, qual é a hipótese número 4? Hipótese número 4 é, e última e não menos importante, claramente todas são importantes, acho que é 25% para cada uma, é abrir, retestar e depois descer. Ok, aqui vai abrir, vai retestar aonde? Vou-vos dar um minuto para pensarem. 1, 2, 3, 4, 60 segundos. Pessoal, ele vai retestar aqui aonde? Vai retestar no máximo, atenção, porque ele pode sempre retestar num sítio antes. Porque os nossos pontos de reteste que nós fazemos, ou de reteste tanto para compra como para venda, eles são os pontos máximos. Ou seja, dentro daquele espaço, daquele range, né, ele pode retestar em qualquer sítio e depois descer. Aquilo é o máximo para eu não considerar mais um retest e sim considerar uma nova tendência a se formar. Portanto, se eu em 15 minutos vos disse que também faço essa análise da tendência, eu na hipótese 4 o que é que eu vou pensar? Vou pensar que ele vai abrir e vai retestar até onde? Até o ponto em que eu em 15 minutos considero que já está a mudar de tendência e está a entrar em compra. Portanto, ele vai retestar até aí, mas antes ele pode claramente voltar já. Portanto, se eu tiver a ver que ele está a subir, está a voltar, e com outras análises, né, eu vou entender que aí eu posso fazer uma operação, claramente, ou seja, todas as operações aí dentro para venda, para mim são viáveis, eu faço sem problemas algum. Agora, claramente, vamos supor que ele está a subir, retestou, está a voltar. Eu não vou fazer só a minha entrada só assim, sem ele passar antes destas linhas aqui, desta linha preta e vermelha. Por quê? Porque ele pode chegar ali e voltar a subir, ou seja, aí estamos numa consolidação. Então ele subindo, faz o seu retest e descendo, cruzando essas linhas para baixo, eu faço uma venda. Sem contar, atenção, só uma dica rápida. Ele pode subir e fazer o retest. Eu já vou para o gráfico de 15 minutos para vocês verem mesmo melhor o que é que eu estou a dizer isso por vela, zona. Então, ele vai subir, vai fazer o seu retest e vai começar a descer. Se me dá uma indicação de venda, eu vendo, mas antes dele chegar aqui, nessas zonas, eu posso colocar no break-even. Isso aqui no semanal parece um pouco espaço e tudo mais, mas atenção, são muitos pips que em 15 minutos já nos dá uma boa operação. Ok, são essas as hipóteses, as 4 hipóteses. Agora vamos só para o gráfico de 15 minutos. Para vermos como é que começou esta semana. E vocês vão ver a maravilha acontecer. Bora lá. Prontos. Pessoal, o mercado abriu aqui. Exatamente neste ponto. Nesta vela aqui. Estava aqui, desculpa, fechou aqui. E abriu aonde? Abriu nestas velas aqui. Nestas aqui. Então, o mercado abrindo nestas velas, o que é que eu vou pensar? Lembrem-se, hipótese 1. Abrir e subir, ok, não foi validada. Hipótese 2, abrir, retestar e subir. Abriu, desceu até a linha preta e vermelha que eu disse que podia ir para lá para retestar e depois começou a subir. Mas eu não faria compra, por quê? Porque estou em tendência de venda em 15 minutos. Como é que eu sei essa tendência de venda, pessoal? Então essas linhas aqui, a verde, essas 3 linhas, tem uma amplitude de 30, né, para cada uma. Essas linhas é que me dizem qual é a tendência que eu vou seguir no gráfico de 15 minutos. Portanto, eu só pensaria em compra se o mercado passasse desta linha aqui verde para cima. Ou seja, só a partir desta linha aqui para cima é que eu poderia começar a pensar em compra. Não fazer uma compra, mas começar a pensar em compra. Ou seja, todas as indicações, claramente com outros filtros, que me dessem para compra, eu faria sem pensar 2 vezes. Prontos. E o mercado faz o seu retest, né? Ele abre, estamos a falar da hipótese 2. Ele abre, faz o seu retest e depois começa a subir. Mas não me rompa aqui, ou seja, ainda estou em venda. Hipótese 3, que é o quê? Ele abrir e começar logo a subir. Ou melhor, desculpa, abrir e começar logo a descer. Começou logo a descer, mas
não me deu uma hipótese de venda. Por quê? Porque ele não chegou a quebrar mais zonas para baixo, nomeadamente esta zona aqui, que é o quê? Que é a zona que eu vou filtrar a minha tendência. Ou seja, dentro daqui, deste espaço todo, dentro daqui, deste espaço, até esta linha aqui, eu não faço nada, absolutamente nada. Só fico atento, fico a traçar, porque dentro desta linha está numa consolidação. Por quê? Porque se eu fizer uma venda, vamos supor aqui, deixa eu apagar isso. Se eu fizer aqui uma venda, o mercado pode, ele não só pode como fez. Melhor, deu uma indicação de venda aqui consoante a minha análise para eu fazer o meu ponto de entrada. Mas eu não deveria entrar, por quê? Não deveria entrar porque ele não quebrou esta linha aqui para baixo, ou seja, daqui para aqui tudo uma consolidação. Portanto, eu só pensaria em venda daqui para baixo. Mas já vamos ver isso com mais calma. Como é que o mercado depois continuou. Portanto, hipótese 3 é isso. O mercado abrir, descer só e depois fazer a sua venda. Só que não é descer só até essa linha. Por isso que eu disse que ainda tem outras nuances que eu tenho que analisar em 15 minutos. Nomeadamente esta linha aqui. Ou seja, abaixo desta linha, pessoal, é mel na chupeta, pessoal, como diz o grande Marcelão. Já agora um grande abraço, criador da FineMate, um exímio trader há anos e anos, opera desde 1999, se não me engano, e é uma referência no mundo do trading. Toda a honra e todo o mérito a ele pelo trabalho que ele tem feito, um excelente trabalho, contribuiu muito e vai sempre contribuir para a minha forma de operar, porque há pessoas que vieram primeiro para que nós pudéssemos hoje estar aqui e claramente fazer com que outros também tenham o caminho facilitado. Então é isso. Obrigado, Marcelão, por toda a tua dedicação ao mercado. És um grande trader e continues a ser assim. Bora para o vídeo. Continuando. O mercado veio para aqui, pronto, e continua a fazer a sua brincadeira. Então eu só vou começar a pensar em venda a partir daqui, né? Como eu disse. Agora, a hipótese 4, que é o quê? É o mercado abrir, retestar e depois descer. Mas ele não fez isso. Ele abriu, desceu e depois subir, pronto, e ficou aí consolidado. Ou seja, tinha que abrir, subir e depois descer, não abrir, descer e depois subir, mas pronto. Vamos agora ignorar isto tudo aqui que aconteceu, ou seja, nenhuma hipótese aqui foi validada. Simplesmente tivemos de esperar o quê? A consolidação acabar. E a consolidação começou a acabar a partir deste ponto aqui. Deste ponto aqui. Ou seja, a partir deste ponto o mercado começou a descer. Vocês podem ver como é que depois o mercado vem e só vai. Ou seja, desde o sítio, né, que eu vou começar a pensar em venda, o sítio que me dá liberdade para uma venda, vamos supor aqui, claramente com outros tipos de análise, por exemplo, a tirar dos ciclos do próprio Marcelo Ferreira, eu poderia ter aberto mais ou menos por aqui, pronto, vamos supor que aqui, abri aqui, teria mais ou menos um stop loss aí por 300 pips, que eu já calculei nessa semana, foram 300 pips mais ou menos, então 300 pips tiram mais ou menos por aqui, ou seja, não teria tocado nem sequer no meu stop loss, teria chegado só por aqui, o meu stop loss estaria mais ou menos por aqui, e desceu, veio até as próximas linhas, também para aí 300 pips, ou seja, já teria 1 para 1, e neste exato momento ele está com 545 pips. Sem contar que a sua mínima chegou a 730 pips, 735 para aí. Ou seja, por isso é que nós temos que considerar essas hipóteses. Essas hipóteses vão nos dar muitas nuances. Ou seja, aconteceu isso aqui? Não aconteceu isso, não aconteceu. Então, essas todas as hipóteses nos ajudam muito a trabalhar no mercado. Eu não vou recuar o gráfico para vos mostrar, né, várias hipóteses e tudo mais. Posso fazer isso em outros vídeos, claramente, mas para o vídeo não se alongar muito. Para vocês também terem trabalho, recuem o gráfico e testem isso. Claramente tem que ter as linhas do semanal muito bem traçadas. Essas linhas vocês vão traçar com suportes e resistências no semanal. Vão para o semanal, procurem suportes e resistências. Por exemplo, um bônus antes de acabar. Por exemplo, esta vela aqui, vermelha, é uma vela encontrada pelo Marcelo Ferreira, não sei quando, acho que 2017, não sei que é algum tempinho. E não só essa vela, como outras frequências vocês podem utilizar. Por exemplo, vocês vêm para aqui, podem fazer isso aqui, vêm para aqui, podem fazer isso aqui, e levam isso como suporte de resistência a um canal, uma frequência, vão levando. Vão replicando isso até o preço atual. Como essas, tem muitas outras. Por exemplo, eu posso vir para aqui, né? O mercado vai continuar, tem essa aqui. Por exemplo, eu posso vir, fazer isso aqui. Depois vir aqui,
fazer isso aqui. Então, pessoal, vocês podem ter essas frequências aqui, como por exemplo, vocês podem ver que o mercado veio aqui, bateu, voltou, foi, assim sucessivamente. Então isso também é uma frequência, vocês podem considerar uma frequência e podem ir replicando até o preço atual. Também tem aqui, por exemplo, tirei dos ciclos, as 4 primeiras velas da semana, são as 4 primeiras velas do ano. Vocês também podem considerar isso como frequência, são muitas nuances. Aqui, 1, 2, 3, 4 primeiras velas. Vamos fazer canal de abertura, aqui, canal 1, vão pegar nisto aqui, vão replicar para cima, aqui vai bater o canal 2, e assim sucessivamente vão ter certos pontos. É assim que eu consegui ter muitas das linhas que eu tenho aqui. Então, pessoal, é isso. Falar muito é estar a girar em volta do mesmo para este vídeo, porque já não vou falar muito mais do que isso, já tem muita informação valiosa. Então, pessoal, acompanhem claramente cada vez mais a Trader Points, porque para mais conteúdos do gênero você tem que estar atentos. Vejam os vídeos, pessoal, até o final, vale a pena. Eu, para aprender, teve que ser assim. Eu vi inúmeras lives de todo tipo, pessoal. Eu estou nisso desde 2019, final de 2019, já estou basicamente há 5 anos, a caminho de 6 anos. E, pessoal, honestamente, a melhor coisa que eu fiz foi ter estudado, foi ter que abdicar de muita coisa da minha vida para eu poder hoje ter essa noção, porque aprender a técnica é fácil, mas o emocional é que tem que ser muito trabalhado ao longo do tempo, e ainda hoje estou a trabalhar, ainda hoje cometo erros, mas estamos aqui para vos dizer como não cometer muitos erros e também claramente nos esforçamos para não cometermos, porque somos exemplo para muitas pessoas. Mas é isso, pessoal, assistam esse vídeo, tem muito conteúdo aqui, por favor, revejam, recuem, parem o vídeo, pensem, estão a ver o vídeo, parem, vão para o gráfico, não, deu certo, não deu certo. Pessoal, façam isso, o trabalho vale a pena, tudo recompensa. Só trabalho. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela vossa audiência, pela vossa participação aqui no canal. Os vossos comentários estão a ser muito bem lidos, estão a ser muito bem recebidos, é muito confortante estar a receber perguntas e críticas e elogios tão valiosos como os vossos, porque é isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém vivos, é isso que nos mantém com garra para insistir, para continuar, para insistir, para persistir, resistir e nunca desistir, pessoal. Muito obrigado por tudo. E é isso. Trader Points, vemos nos próximos vídeos. Teoria das hipóteses, levem ela para a vossa vida de trading e que vai vos ajudar muito mesmo isso. Trader Points, one!